Oi, vamos falar agora sobre o momento linear relativístico e a segunda lei de Newton. Como nós sabemos, o segundo postulado da relatividade diz que as leis da física permanecem inalteradas em qualquer referencial inercial. Então, o momento linear, a conservação do momento linear, é uma lei da física, assim como a segunda lei de Newton, né? Então, o momento linear ele tem que se conservar em todos os referenciais. Se nós observamos um evento em um referencial, um movimento de uma partícula, por exemplo, com uma velocidade v, o momento linear dela vai ser mv, e num outro referencial, né, que tenha, quando a velocidade v é relativística, essa velocidade vai passar pela transformação de Lorentz. Então, para que o momento linear continue se conservando, ele também vai ter que ser revisitado, também vai ter que passar por uma transformação. E ele é igual a mv sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, ou seja, gama mv, onde v é a velocidade da partícula. Aqui é o módulo somente, e aqui é o vetor velocidade, módulo e direção sentido. A segunda lei de Newton diz que a força é a derivada do momento em relação ao tempo, ou seja, a derivada de toda essa expressão. Vamos considerar uma força que age no sentido do movimento, uma força tangencial, ou seja, uma força paralela à direção de v, paralela a v. Então, ela vai mudar, alterar o módulo da velocidade, alterando o módulo, né? Ela está alterando o vetor velocidade. Então, aqui eu tenho que derivar o numerador e o denominador. Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo, que é essa raiz, mais o primeiro, que é mv. Bom, aqui é a derivada do primeiro é m, a derivada de v é a, né? E a derivada do segundo termo, que é esse denominador, então vai ficar, bom, o primeiro, né, vezes a derivada desse termo aqui, que vai ficar, então, 1 menos v quadrado sobre c quadrado elevado a 3 meios no denominador. E isso vai multiplicar no numerador, menos 2v sobre c quadrado, e vezes a derivada de v. Então, nós vamos ter um termo em 1 menos v quadrado sobre c quadrado elevado a meio, e outro mais um termo que tem 1 menos v quadrado sobre c quadrado elevado a 3 meios. Tirando o mínimo múltiplo comum e somando os dois termos, alguns termos se cancelam e nós acabamos com que a força é ma dividido por 1 menos v quadrado sobre c quadrado elevado a 3 meios. Ou seja, a força, apesar de tudo que a gente viu até agora, é sempre gama vezes normalmente, né, o tempo é gama vezes t0, o momento é gama vezes p. Atenção, aqui a força não é, quando ela é paralela ao movimento, ela é gama ao cubo vezes ma. Veja o seguinte, se a gente isolar o módulo de A, né? Só vamos ver o módulo dela. Nessa expressão, a gente tem, né, a força, a massa, a gente acaba tendo que a aceleração é proporcional a esse termo aqui, né? Isolando, né, esse termo está multiplicando. Então, vejam que quanto maior a velocidade, menor esse termo vai se tornando. Então, para uma mesma força que confere uma determinada aceleração, a velocidade do corpo vai aumentando. Só que conforme essa velocidade vai aumentando, a aceleração conferida por essa força se torna cada vez menor. Assim, uma partícula que tem uma massa, essa é chamada massa de repouso, né? Uma partícula que tem uma massa de repouso diferente de zero, ela nunca vai conseguir alcançar a velocidade da luz.
Essa força aqui é quando a força é paralela ao movimento. Mas alguns aceleradores, por exemplo, a gente tem aceleradores de partículas lineares, em que esse é o caso, mas, por exemplo, em síncrotrons, a gente tem um movimento circular. Então, nesse caso, as partículas têm um movimento circular e existe uma força perpendicular ao movimento. Então, quando nós temos uma força perpendicular ao movimento, essa derivada, se ela não, uma força perpendicular não vai alterar o módulo da velocidade, somente a direção. Então, o módulo da velocidade sendo constante, esse termo aqui é constante. Então, nós vamos derivar somente o primeiro termo. Então, nós ficaremos, no caso de uma força perpendicular, essa aqui é o caso da força paralela ao movimento, né, que foi repetido, e no caso de uma força perpendicular ao movimento, nós vamos ter simplesmente MA dividido por toda essa raiz. Escrito assim, 1 menos V quadrado sobre C quadrado elevado a meio. Então, no caso de uma força perpendicular ao movimento, sim, nós temos que a força é gama MA, mas a força paralela ao movimento é gama ao cubo vezes MA. Então, se a gente tem uma força que ela forma um ângulo com a direção do movimento, então ela vai ter uma componente na direção do movimento paralela e uma componente perpendicular. Então, nós temos a componente paralela, que é gama ao cubo vezes MA, e uma componente perpendicular, que vai ser gama MA. Por aqui, nós podemos ver que, em movimentos relativísticos, a aceleração ela não é paralela à força, como acontece na mecânica newtoniana, né? Claro que se nós tivermos velocidades muito baixas, o gama vai tender a 1 e nós recaímos, né, na mecânica newtoniana. Então, as componentes da aceleração no movimento relativístico, com uma componente paralela e outra perpendicular, as componentes da aceleração não são proporcionais à força resultante. E agora eu proponho um problema, esse vídeo é bem curtinho, e temos um elétron, que ele tem uma massa de repouso, e a sua carga, ele se move no sentido oposto ao de um campo elétrico, cujo módulo é 5 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb. Todas as outras forças serão desprezíveis em comparação com essa força elétrica, gerada pelo campo elétrico. Determine o módulo do momento linear e da aceleração quando a velocidade for 0,010 c, quando for 0,90 c e quando for 0,99 c, no caso de uma força paralela ao movimento. O item B pede para calcular a aceleração correspondente a cada uma dessas velocidades, só que agora considerando uma força com módulo igual ao do item anterior, mas agora sem uma força perpendicular à velocidade. Lembrando que a força, devido ao campo elétrico, é o módulo da carga vezes o campo elétrico. Então, com isso nós terminamos essa aula e na semana que vem teremos a continuação.